Então, Zezito, eu estava pensando aqui esses dias sobre essa questão, né? Porque, assim, eu não sou de nenhum bairro periférico, né? Daqui de Aracaju, né? Eu sou do interior do estado, sou de Porto Verde, e vim morar aqui em 2010 para cursar o curso de audiovisual. E aí, aqui eu moro em bairros mais centralizados. Mas eu fiquei pensando quanto à minha situação como morador do interior me coloca numa espécie de periferia, né, de acesso aos direitos, porque a gente está falando de um lugar onde determinados tipos de serviços públicos, de saúde, educação e principalmente de cultura, eles têm determinados limites. Então, assim, na minha infância, e isso eu falo na minha dissertação, que eu não tive acesso ao cinema, basicamente. Assim, eu nunca fui ao cinema durante toda a minha infância e parte de adolescência. Eu só consegui ter acesso ao cinema, acho que já com uns 18 anos ou mais. E aí e eu fico pensando nisso, de como isso também é impactante na minha formação intelectual, né, na formação política. Eu fico pensando quantas pessoas também são privadas desses acessos, tanto aqui na capital quanto no interior, a espaços como esse que, enfim, né, moldam uma vida, é, é, contribui com uma construção mesmo intelectual, afetiva, social, política, né, em todos os sentidos. Então, assim, o meu acesso na infância ao cinema, infância e adolescente, foi através da TV aberta. E a TV aberta da parabólica, né, porque aqui na capital as pessoas têm acesso ao sinal da TV Sergipe. A gente não, a gente tinha o sinal da parabólica, que era o único modo da gente ter acesso. Então, tipo assim, na minha casa a gente só tinha uma televisão que eu precisava disputar com os adultos o que eu queria assistir. E eu, como era uma criança, eu nunca fui prioridade, né? Então, tipo assim, boa parte dos filmes que hoje eu adoro, eu amo, eu acho até bonito, porque muitos autores, né, nessa área do cinema falam de como filmes na infância impactaram as suas vidas. Mas, assim, boa parte dos filmes que eu hoje adoro e amo, eu assisti só depois de grande, só depois de ter entrado na universidade. Então, para mim, isso é uma coisa muito significativa, porque eu tenho pensado muito essa questão da imagem como direito humano, e aí, se você quiser, a gente pode discutir em outra parte, mais à frente, mas eu fico pensando muito nessa coisa de como a imagem e acesso à imagem, ela impacta na vida das pessoas, ainda mais no contexto em que a gente tem vivido, né? Para mim sempre foi, a vida toda sempre foi, mas nesse contexto ele parece que se radicaliza mesmo, sabe? E como a imagem, aí eu penso a imagem para além da imagem da cultura, da arte, né, do acesso à arte, mas da imagem hoje como possibilidade de comunicação, como possibilidade de educação, como possibilidade de tecnologia, acesso à tecnologia, e o próprio contexto cultural também, artístico, né? Então, é um pouco assim que eu fico imaginando, e foi isso, né? Já na escola, eu acho que, assim, e isso era uma coisa que, inclusive, eu levo em conta no começo da minha dissertação, porque a experiência que eu tive do cinema na escola foi uma experiência muito ligada ao ilustrativo, né? Então, era o professor de história que queria ilustrar a Primeira Guerra Mundial, então ele colocava o Resgate do Soldado Ryan. Era o professor de história que queria falar sobre Revolução Industrial, então ele botava o filme do Chaplin, Tempos Modernos. Era literatura, copo de cólera, né? Então era sempre nesse intuito de uma ilustração. E aí o que eu venho defendendo na dissertação é que eu compreendo o cinema como uma possibilidade de experiência, né? A compreensão de que na experiência do outro, né, que um filme é a experiência de um conjunto de pessoas, a gente tem conhecimento, a gente tem possibilidade de aprender a partir de outras nuances e a partir de uma lógica que não é essa lógica que a gente tem da educação formal, né, onde uma pessoa aprende, fala e outra pessoa recebe, aquele negócio meio que Paulo Freire fala, né, sobre essa educação quadrada, onde uma pessoa ensina e o outro recebe um conhecimento. Então, o cinema, ele viaja por outras questões. E aí, na minha experiência foi isso. E aí, na dissertação, eu falo um pouco sobre isso, que eu achava que o uso do cinema em sala de aula era esse uso restritamente ilustrativo. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a visitar as escolas, fazer oficinas e conhecer as experiências dos outros, eu já vi que as coisas tinham mudado, né? Que agora
a questão da imagem é uma coisa muito mais presente nas escolas, e eu acho que isso, de 2018, onde eu acompanhei esse processo, 2019, para hoje, pós-pandemia, isso se radicalizou, porque, enfim, é um contexto em que o virtual tem sido muito importante para essas relações de educação. É isso. Então, Zezito, eu acho que, para falar um pouco sobre isso da minha pesquisa, ela tem muito uma relação com a própria universidade, né? Então, eu entro em 2010, no curso de Cinema e Audiovisual, e no ano de 2015 eu acabo me formando. E aí eu tinha uma ideia inicial que era trabalhar o contexto de juventude, né, no cinema. E aí acabou que a gente foi amadurecendo a ideia e a gente chegou a uma proposta de fazer foi uma pesquisação naquele, né, a monografia foi uma pesquisação que envolvia a realização de mostras de cineclube lá no Colégio Estadual Professor João de Oliveira, que foi onde eu fiz meu ensino médio, lá em Poço Verde, com a juventude, né? Já que lá é um colégio também de ensino médio. E aí a gente pegava filmes que, de alguma forma, trouxessem alguns elementos de juventude, né? Que, no caso, a gente fez com Que Horas Ela Volta e com Casa Grande. Eu não sei se você conhece, Casa Grande. Mas ele é um conceito, eles são filmes, assim, de alguma forma parecidos, porque eles dialogam com a temática da classe média, as suas relações de classe e juventude, né, nesses contextos. Então, a partir dessa experiência, eu entro na questão do cinema e educação. Só que antes, porém, em 2014, se eu não me engano, teve a primeira edição do Inventar com a Diferença. Inventar com a Diferença é um projeto realizado lá com o pessoal da Universidade Federal Fluminense, que acontecia, né, em parceria com a extinta Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E ele realizou, no fim das contas, 3 edições. Uma primeira edição, que foi em 2014, escolhem-se agentes mobilizadores em cada estado. Aqui foi Gabriela Caldas. E aí, Gabriela Caldas entrou em contato com a gente lá do grupo do LAPA, né, que ainda hoje eu faço parte, que é o Laboratório de Pesquisa e Produção Audiovisual. E no LAPA, a gente desenvolvia, inclusive, o Cinemais UFES, que era um cineclube lá da Universidade do curso de Audiovisual. Então, em parceria com o Cinemais UFES, a gente realiza a primeira edição do Inventar com a Diferença, né? Que consiste basicamente em pensar a formação de cinema, né? Produzir, ver cinema para estudantes e para professores da rede básica de ensino, né? Da rede pública. Então, a gente realiza essa primeira edição. E aí, enfim, acontece uma segunda edição do Inventar com a Diferença, mas ela foi localizada numa cidade que chamou eles para desenvolver uma política pública do município em torno do Inventar com a Diferença, do projeto, da proposta pedagógica, né, do Inventar. E em 2017, ou 2016, por aí, eles lançam um edital para que eles não escolham os agentes mobilizadores, né, mas que as pessoas e organizações possam solicitar a participação nesse projeto. Então, a gente lá do LAPA se inscreve no Inventar com a Diferença e realiza aqui em 2017, 2018, o Inventar com a Diferença aqui, que a gente chamou de Nordeste de Invenção. E aí, enfim, a gente trabalhou com 3 escolas, que foi Armindo Guaraná, que é de São Cristóvão, lá do Rosa Elze, realiza também esqueci o nome lá, uma escola fundamental, ensino fundamental, lá do bairro Santa Maria, que é o Diomedes Santos Silva, e o João de Oliveira, novamente, lá em Poço Verde. E aí, quando a gente acaba o projeto, os professores, em diálogo com os professores, né, ainda demandava muito da gente uma presença na escola, porque, enfim, uma percepção de que eles não poderiam dar continuidade a uma perspectiva de cinema na escola por si só, sei lá, uma ideia de que talvez precisa de um técnico, né, mesmo a gente achando que essa ideia de trabalhar cinema nas escolas tem muito mais a ver com a experiência de se fazer filmes e ver filmes do que com a questão tecnicista mesmo. A gente não está
a possibilidade não é de tentar fazer profissionais, né, nessa lógica da educação, que forma as pessoas para serem unicamente profissionais, mas a gente tem a perspectiva de pensar direitos humanos, pensar a possibilidade de conhecimento através do cinema mesmo. E aí, a partir disso, a gente cria o NICE, né, que é o Núcleo Interdisciplinar de Cinema e Educação. E, ao mesmo tempo, paralelamente, eu vou e proponho uma ideia de fazer uma dissertação em torno da temática do cinema e educação. Aí, com o tempo, a gente acaba indo fazendo atividades, né, junto ao NICE, tanto de formação de estudantes, professores, pensando as possibilidades de cinema em torno da produção de filmes, mas também da recepção de filmes. E aí eu faço uma análise dessa experiência do NICE durante esses 2 anos na minha dissertação. Então, assim, eu acho que, no fim das contas, foi uma escolha natural de uma construção que eu fiz parte, né, de toda essa construção que eu fiz parte, dessa questão do cinema e educação lá na UF, junto ao curso de cinema e audiovisual, mas também de uma questão afetiva, né, enfim, eu estava interessado em saber como a gente pode construir uma escola Paulo Freireana, né, a partir pensando a questão do cinema. Então, foi um pouco nesse sentido. E aí, a minha dissertação, a gente discute algumas questões em torno disso, né? Eu acabei entrevistando o próprio Zezito, e ela chama Cinema Educação, né? Cinema-Educação, porque foi uma reflexão que eu acabei desenvolvendo, de pensar que muitas vezes a gente tem a ideia do cinema como alguma coisa externa à escola, pensando que o cinema, muito mais no cinema como essa ideia de entretenimento, ou de alguma coisa que é acessória, né, essa coisa ilustrativa. E aí, na dissertação, eu debato a própria natureza pedagógica, educativa do cinema, né, a partir desses termos que eu coloco, né, de ética, pensando que toda estética carrega uma ética, né, e ética é o modo como você se vê no mundo e como você vê o mundo e o modo como te vê no mundo, né, a sua relação. Então, a ética é própria da política mesmo. Então, pensando a ética, pensando a criação como possibilidade de conhecimento diferenciada desse modelo acumulativo, a experiência, pensando que hoje a gente conhece muita coisa através da imagem, e a imagem geralmente feita por outras pessoas, né, a experiência de outra pessoa, pensando também a questão dos direitos humanos, são vários termos que aí a gente vai debatendo e discutindo, e aí se tiver perguntas também, o pessoal fica à vontade. Inclusive, vocês estão vendo? Então, eu estou mostrando aqui o Instagram do NISC, quem quiser dar uma olhada lá depois, é uma boa. Essas fotos eu não tenho elas aqui no computador, então elas estão lá na página, acho que dá para ver um pouco, né? Essa foi a primeira atividade que a gente fez com professores, isso aqui é ainda Nordeste de Invenção, né? Que a gente fez com professores das 3 escolas que a gente ia atuar, e foi uma espécie de formação em torno dos dispositivos do Inventar com a Diferença. Aí o Inventar com a Diferença é um produto, uma iniciativa que muito nos inspira mesmo, sabe? Eles trabalham com a perspectiva de produzir filmes não pela ideia da técnica, né? A técnica ela aparece, mas não é uma prioridade. Então, por exemplo, os produtos que a gente faz a partir da experiência com as imagens, eles não têm o intuito necessariamente de pensar só uma perfeição técnica ou a formação de profissionais da área do audiovisual, né? É um conceito muito mais amplo. E aí a gente fez essa primeira formação com os professores para depois atuar nas escolas. E aqui é a escola do Diomedes Santos Silva, e eu acho engraçado porque a câmera, ela encanta, parece assim, sabe? Eu fico pensando o quanto determinadas situações ela muda a nossa relação quando a gente entra na escola, sabe? Quando as pessoas pegam na câmera, tudo muda. E eu falo isso porque durante o Nordeste de Invenção, a gente teve experiência desde meninos assim, da faixa dos 3, 4 anos, até estudantes do EJA, à noite, né, lá que o Diomedes tem o EJA à noite. E aí,
essa presença da câmera, ela, de alguma forma, empodera muitas pessoas, né, de tomar para si a ideia de produzir imagens, e de produzir imagens a partir disso, pensar questões mesmo da própria educação a partir das imagens, mas, ao mesmo tempo, também, às vezes, assustava algumas pessoas, né? E aí, a gente atuou com várias idades. Aqui no Diomedes, ainda continua no Diomedes. Engraçado que a maioria desses meninos, eles não conseguiam sequer segurar a câmera direito, sabe? E aí, a gente atuava fazendo esses dispositivos, né? Os dispositivos são várias metodologias, né? Cada dispositivo é uma metodologia. E nessas metodologias, a gente trabalha questões da estética audiovisual, da técnica também, no fim das contas, e, e principalmente das relações em torno dos direitos humanos, mas não direitos humanos como temática, né? Então, a gente não ia fazer um vídeo, vamos falar sobre direito a saneamento básico. Não era isso. A ideia é que, a partir da própria experiência de se fazer um filme, a gente chegaria nos direitos humanos. E eu vou ilustrar isso a partir do que eram esses dispositivos. Os dispositivos, eles têm uma ideia de sensibilizar esteticamente, ao mesmo tempo também que propõe algumas dinâmicas da relação com o outro e com si mesmo, com o território, com a questão do protagonismo. Então, a gente tem, por exemplo, o primeiro, né, a gente começa com um minuto Lumière, que é a ideia de você enquadrar durante um minuto um determinado plano, escolher um plano e deixar ele durante um minuto, a câmera aberta, para que se remonte, né, a ideia dos irmãos Lumière, que eram os inventores do cinema, que tinham uma série de restrições, já que a câmera é enorme, né, lá na década, ainda no século XIX, e aí os alunos escolhem um ponto da câmera que eles querem filmar e eles filmam durante um minuto. Isso numa perspectiva inicial de um primeiro diálogo com a linguagem audiovisual, né? Você está ali fazendo a escolha de um plano. E aí a gente tem diversos outros, né? A gente tem Lá Longe Aqui Perto, filme Haikai, que lida com poesia. A gente tem um que eu gosto bastante, que é a câmera subjetiva, em que você filma primeiro um plano aberto do profissional da escola em seu ambiente de trabalho, e o segundo, você simula a câmera como se fosse o olho daquele profissional. Isso no sentido de se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente teve a experiência, aí no Diomedes, inclusive, de uma profissional falar que foi a primeira vez que ela se sentiu reconhecida, sabe? Como uma pessoa importante naquele território, porque ela, de alguma forma, ela se sente valorizada. A gente também tem dispositivos que propõem relações com pessoas mais velhas da comunidade, da própria família, com profissionais da escola, com a ideia também de território e de protagonismo. E são diversas metodologias que chegam nos direitos humanos não a partir de uma perspectiva de temática, mas de uma perspectiva de experiência, né? Então, o jovem se propõe a se colocar no lugar do outro, o jovem começa a ouvir e pensar as histórias de valorização do seu próprio território. Então, é um pouco nesse sentido, né? E aí, inclusive, é público o caderno do Inventar com a Diferença em torno desses dispositivos. Aí qualquer pessoa pode atuar em suas escolas a partir dele. E são metodologias que são simples, né? Simples, que não propõem esse saber, essa pré-saber, né? Sobre a linguagem audiovisual, porque é a partir da própria experiência que ele propõe que a gente aprenda a lidar com a linguagem. E a gente atuava a partir dessas metodologias que é do Inventar com a Diferença. Eu estou falando aqui, aí depois também vocês podem perguntar. Aqui ainda é do Diomedes, veja como a gente sempre segurava a câmera, porque muitas vezes eles não conseguiam segurar, porque é pesada, né, a câmera. Aqui foi essa mulher, inclusive, que falou que se sentiu valorizada, né, porque ela era uma mulher de serviços gerais da escola. A outra escola que a gente visitou foi Arlindo Guaraná, ainda no Inventa com a Diferença.
que é a escola lá que fica no Rosa Elza, já com adolescentes. Aqui é a experiência, inclusive, de lidar com o profissional, né, da escola. E o João de Oliveira, que é lá no interior, em Poço Verde. E aí, após essas experiências, né, se demandou mesmo essa coisa das 3 escolas, e a gente viu que era uma demanda mesmo dos professores da rede, essa coisa de uma formação continuada em torno do cinema e educação. Então, a partir disso que a experiência do Inventar com a Diferença, Nordeste de Invenção, se torna NICE, né? Que é um núcleo pensando extensão, pesquisa, ensino, já que a gente tem também a disciplina de Cinema, Educação e Direitos Humanos lá na Universidade do curso de Cinema e Audiovisual. E aí a gente, desde 2009, vem atuando, a gente tem experiências aqui lá no IFES, né? Inclusive, eles estão lá com a ideia no IFES hoje, o mestrado em educação, de criar também o seu próprio núcleo em torno do cinema e educação. Tem professores já atuando nessa perspectiva, já que no mestrado profissional de educação lá do IFES se demanda a realização de um produto, né? Então, muitos alunos têm recorrido ao NICE nessa perspectiva para se fazer filmes como esses produtos. A gente também atua em parceria com a Secretaria de Educação, né? Aqui, por exemplo, foi no Colégio Estadual Dr. Carlos Firpo, na Barra dos Coqueiros, que a gente realizou a oficina por lá também. E aí tem essa experiência que é muito legal, que foi com o pessoal da rede, que já realizava produção de filmes, né? Que realizavam, na verdade, uma série de oficinas de produção audiovisual em todo o estado, e aí, a partir disso, a gente fez uma amostra com todos esses estudantes para exibir os filmes produzidos durante essa temática. Eu também estava lá presente. Aqui já é a experiência da disciplina de Cinema, Educação e Direitos Humanos, em que a gente também fazia espaços de cineclubistas em alguns espaços que a gente compreendia como também espaços educativos, aqui nesse caso, lá na Ocupação Beatriz Nascimento, no Japãozinho. E aqui é um evento, aqui já é um outro prazo que o NICE deu em parceria com a Secretaria da Educação, que foi a criação do Cinedes, né? Que é a plataforma de cinema e educação básica de Sergipe, que tem a ideia de tanto ser uma plataforma, né? A gente não conseguiu desenvolver, veio a pandemia, a gente deu uma parada, que a gente tem a ideia de que seja uma plataforma virtual, que possa tanto guardar material pedagógico mesmo para as escolas, contribuir com os professores no uso do cinema nas escolas, mas também uma ideia de ser uma plataforma digital que possa reunir esses filmes produzidos pelos estudantes e produzidos no Estado, que estão soltos aí na rede, e que não tem um lugar que possa centralizar isso, né? Para além disso, o Cinedes também trabalha nessa perspectiva de oficina de cinema, tanto de produzir, tanto de ver, né? Foi um passo interessante de uma política pública que eu acho que deveria ser valorizada e pensada como política de Estado mesmo. Para além disso, a gente também... Eu estou na maioria dessas atividades, porque, de fato, eu me joguei nessas questões. Então, aqui é uma oficina do Cinedes NICE, no Colégio Gonçalo Hollenberg Leite, que fica ali, acho que no Grajeru, a gente fazia oficinas, e junto ao Cinedes a gente também realizou a Matinê Cineeduca, né, que aí em parceria também com o Cine Vitória, que a gente realizou 2 mostras, 2 filmes, né, com preços mais acessíveis para estudantes e professores da rede, onde a gente exibiu Parasita, primeiro, na verdade, a gente exibiu Bacurau, e em seguida a gente exibiu Parasita. E aí a gente também tem a página do Cinedes aqui, né, cinedes.se, e tem uma outra experiência legal, que aqui também, todas as atividades que a gente promove pensando a parceria NICE e Cinedes,
que foi lá no Cazem, né? Que é, se eu não me engano, é Centro de Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculino, lá em Nossa Senhora do Socorro. Então, a gente foi lá atuando aqui, foi na exibição do primeiro filme, que a gente ia fazer mostras recorrentes lá para o pessoal que tá sendo atendido lá pelo Cazem. Nesse caso, a gente exibiu Pantera Negra, né? Porque, enfim, para além da gente pensar a questão do acesso a obras que possam se diferenciar, né, do grande público, a gente está falando de uma galera que está presa, de certa forma assim, presa, né, num ambiente em que eles não têm acesso mínimo a determinadas coisas. Então, para a gente pensou nessa forma de dialogar com esse público na exibição do Pantera Negra, que, enfim, era também uma possibilidade ali de acesso de um modo mais amplo. E, para além disso, também a gente realizou oficina de produção audiovisual, né, que a gente tem, inclusive, um produto dessa oficina, que é o filme Carta. Eles realizaram um filme Carta direcionado para eu não sei como é que se fala exatamente na verdade, a instituição, né, o departamento, não sei, da justiça em que julga eles, então que julgam os casos deles, né? Então ele direcionou esse filme Carta pensando muito no contexto de expor para o público, né, que ali existem seres humanos, né, que erraram e reconhecem esse erro, eles falam isso, mas que estão ali aprendendo e tentando dar orgulho à família, e tentando se reinventar e reconstruir suas vidas. O filme Carta é uma metodologia assim que não tem uma estética exata do que ele pode ser. Ele só propõe que você direcione o seu filme para alguém, como se fosse uma carta em forma de imagens. E aí, no caso, eles direcionaram para a 27ª comarca, eu não lembro do termo agora, mas que é o espaço institucional que julga todos os casos deles. E aí é interessante ver como, nesse processo de fazer um filme Carta, existiu toda uma humanização daqueles personagens, tanto por eles próprios, né, tanto por mim mesmo, que ao entrar no Cazem, não vou negar, né, que a gente tinha um receio, um certo medo, um certo preconceito mesmo do que poderia ser trabalhar dentro de uma instituição como é o Cazem. Então, no final de tudo, assim, foi um processo que pensou os direitos humanos para além de qualquer decreto ou tratado internacional, pensando muito mais a questão dos direitos humanos a partir da experiência de fazer filmes como um processo humanizador, de experiência humanizadora. E aí o filme, enfim, a gente não pode exibir esse filme publicamente, né, porque existe uma lei que protege a imagem da galera, e ao mesmo tempo é uma contradição, enfim, que a gente tem tentado refletir muito de como, para aquela galera, né, na experiência de fazer os filmes, a gente tinha essa barreira da imagem, né, então no primeiro momento a gente pensou, e aí, o que é que a gente vai fazer, né, já que eles não podem aparecer no filme, para a gente poder exibir o filme depois. Só que aí, durante o processo, fazer e aparecer nas imagens, de alguma forma, dignificava aquelas pessoas, né, aqueles jovens. Então, não fazia sentido para a gente fazer um filme onde a gente podia esteticamente borrar a cara ou cortar a cara, porque era um processo de marginalização a partir da imagem. Por isso que eu venho falando muito, pensando muito essa coisa da imagem como um direito humano, de tanto aparecer nas imagens, tanto fazer imagens como uma perspectiva de que é também uma perspectiva de acesso aos direitos, né, da educação, da cultura, da tecnologia da informação, já que boa parte das nossas relações sociais hoje está atravessada por essa coisa da imagem, né, seja nas nossas relações de trabalho, seja nas nossas relações afetivas, nas nossas relações econômicas, enfim, em todos os sentidos. E aí esse filme existe, a gente não pode fazer a exibição dele, mas foi uma experiência assim, potente em todos os termos. E aí existem diversas outras experiências, aqui no Gonçalo Hollenberg, aqui na Escola Municipal Viedo Teixeira,
aqui é do Cinedes, aqui é na exibição do Cine Casem, aqui também no Cine Casem, a produção de imagens, né? É uma série de atividades que a gente realizou nesses últimos 3 anos, assim, que são potentes e interessantes. E é um pouco isso.